sendo desvalorizados no âmbito do ensino de matemática. Essa desvalorização tem algumas consequências. Primeiro, o ensino de matemática carece de algumas finalidades, né? Incentivo, sobretudo, dos alunos, né? Contribui para que os alunos enxerguem a matemática como algo distante, sem qualquer importância para a sua vida diária, e pode contribuir também para a falta de motivação ou até ao surgimento do sentimento de repúdio, né? De aversão à matemática. Bem, dentro dessa perspectiva, surge a etnomatemática, né? com essa bandeira principal que seria revincular ou religar esses aspectos socioculturais ao ensino de matemática. Bem, ela surge justamente por questionar alguns dogmas do conhecimento da matemática, da matemática que a gente chama de acadêmica, dentro da etnomatemática, seriam que a matemática é um conhecimento neutro, ahistórico, entre outras coisas, né? Então a etnomatemática surge para contrário a essa visão, e também para valorizar e reconhecer aspectos inerentes ao conhecimento sociocultural dos alunos, né, especificamente, no âmbito da educação matemática e, sobretudo, no âmbito da proposta educacional, da intervenção educacional em si. Bem, dentro disso tudo, né, dessa problemática toda, eu me ensino na linha de pesquisa em etnomatemática, né, sob a orientação do professor Bandeira, mas trago comigo algumas convicções. Então, algumas coisas que eu não quis abrir mão. Primeiro, eu queria pesquisar sobre um grupo sociocultural da minha cidade, né? Sou de Búzios, do Ceará, né? E eu, como professor, minha formação foi meio que paralelo, logo que eu entrei na graduação, devido à carência, também fui professor, então, tive nesses 4 anos e meio de graduação impregnada essa questão de ser professor. Eu queria relacionar a etnomatemática, né, que seria minha pesquisa, a algo do contexto escolar. Então, essas condições eu trouxe comigo para desenvolver e para chegarmos à vertente, que foi justamente as relações entre a etnomatemática e a educação matemática. Dentro dessa problemática toda, surge o meu problema de investigação. Como desenvolver uma prática pedagógica à luz da etnomatemática, né, com alunos, aí aqui já seriam meus participantes, alunos do 6º ano do ensino fundamental, onde eu contemplasse tanto os conhecimentos etnomatemáticos desses alunos, como também em consonância com a matemática escolar que eu deveria ensinar. Né? Esse foi o meu problema de investigação. E dentro disso, tem meus objetivos, que foi desenvolver uma intervenção educacional entre o 6º ano, né, proveniente de grupos socioculturais específicos, relacionando conhecimentos etnomatemáticos com as práticas de trabalhadores e a matemática escolar. Os objetivos específicos foi organizar uma pesquisa de campo com os alunos, justamente para que eles pudessem identificar e caracterizar que conhecimentos são esses que estão inerentes à prática do trabalho das cerâmicas, elaborar e aplicar um conjunto de atividades, justamente tentando fazer essa consonância entre conhecimentos socioculturais e da matemática escolar, e delinear um produto educacional que disponibilizasse um conjunto de recomendações justamente voltado mais para professores, que seria como esses professores poderiam utilizar a minha pesquisa, as contribuições da minha pesquisa, para desenvolver propostas específicas para os seus contextos. Tá? Bem, não vamos deter muito ao arcabouço teórico, mas queria citar pelo menos, basicamente, nós nos debruçamos sobre a perspectiva d'Ambrosiana de etnomatemática. Então, D'Ambrosio, a gente usou pelo menos esses trabalhos deles aí. E também há trabalhos que desenvolvemos intervenções educacionais com contextos socioculturais específicos. Então, a gente citou alguns, basicamente, um arcabouço teórico para cima disso. Em especial, nós tomamos como base, assim, metodológica, primeiro a proposta do professor Eduardo Sebastião Ferreira. Quem pesquisa em etnomatemática conhece que ele é o grande pesquisador de campo. Então, referência de pesquisa de campo em etnomatemática seria o professor Ferreira, que desenvolveu o trabalho com indígenas. Né? Então, um trabalho dele muito antigo, de 1997, ele coloca a etnomatemática enquanto um método de ensino. Apesar de hoje mesmo, assim, com relatos após conversa com o próprio, ele coloca que não defende bem nessa perspectiva, mas que daria para se aproveitar alguma coisa aqui. Então, foi em cima dessa proposta metodológica que a gente tentou reelaborar e recriar um pouco essa perspectiva. Tá? E aqui também se insere a resolução de problemas. Né? Eu vou colocar um pouco mais adiante, quando falar do produto. E nós pegamos em especial a perspectiva da professora Ludela Alzoni Chique, professora
da Unesp, né? Uma professora Miata, que ela traz um método que ela chama de metodologia de ensino, aprendizagem e avaliação através da resolução de problemas. Então, esse foi o nosso arcabouço teórico. Bem, meu contexto, vamos lá. Os russanos aí que moram muito tempo em Natal, russas, né? Então, aqui na cidade, fica a 160 km de Fortaleza. Essa foi a escola específica que eu fiz a pesquisa, uma escola, uma comunidade rural que fica a 6 km do centro da cidade, do Sitio-Ingá, né, a localidade. Bem, trabalhamos com uma turma de 6º ano, né, então aqui é uma foto da turma, em uma visita à Universidade. Nós tomamos como foco, assim, quais seriam as práticas étnico-matemáticas? Seriam os trabalhadores das indústrias de cerâmica de Russas. Mas por que a cerâmica de Russas? Porque Russas é uma cidade que, por exemplo, a telha colonial, né, que é muito usada no Nordeste, cerca de 70% da telha produzida em todo o Nordeste vem só da minha cidade. Então, era um grupo sociocultural específico muito forte na minha cidade, então foi um motivo que também me levou a escolher. A escolha da turma ela se teve quando eu fui visitar a escola, que era justamente uma comunidade que concentrava o maior número de indústrias de cerâmica. Eu percebi que essa turma era que tinha maior concentração de alunos, apesar de fora de faixa, trabalhavam no contraturno nas cerâmicas. Então, os próprios alunos também eram trabalhadores. Da minha turma de 24, 8 também eram trabalhadores. Então, foi o motivo da escolha. E tentamos ver isso, inserir isso na nossa intervenção. Bem, as etapas da minha pesquisa. Então, eu tentei colocar em função, sugestão do professor Isaura, colocar em função dos meus objetivos. Então, uma etapa inicial seria a pesquisa de campo pelos alunos sobre a orientação do professor, isso relaciona aos meus objetivos, a aplicação das atividades que foram elaboradas pelo professor, e a reflexão sobre a intervenção educacional seria justamente o nosso produto educacional a ser gerado. Então, as etapas da pesquisa em função dos objetivos. Também para facilitar a esquematização, as etapas da pesquisa em função dos instrumentos, organização e análise que a gente utilizou. Né? Então, falta uma etapa aqui. Por que você não colocou a terceira? Porque ela é uma reflexão sobre a intervenção. Então, é uma etapa mais do professor pesquisador, que fui eu, para a gente delinear essas recomendações. Então, por isso que ela não se insere nos instrumentos de organização e análise. Né? Porque ela é gerada em consequência disso. Então, nós utilizamos basicamente entrevista, observação diária de campo, também as atividades impressas que a gente colocou para os alunos, a gente colocou de volta. A gente já organizou inicialmente de uma forma cronológica, né? Então, tentou organizar diário de campo do professor, dos alunos, entrevista, tudo isso em ordem cronológica, ou seja, como ocorreu. E a partir daí a gente tentou a categorização dos alunos e também das estratégias de resolução dos problemas que foram propostos e eles desenvolveram. A análise foi uma triangulação de tudo isso. Bem, a nossa experiência, vai citar rapidamente aqui. Bem, a gente iniciou estabelecendo o contrato de idade, que esse contrato de idade é o conceito da idade francesa, né, que a gente usa, seria as cláusulas, vamos dizer assim, em que o professor estabelece o que o professor espera do aluno e o que o aluno espera do professor. Como era uma atividade diferenciada, ou seja, os alunos iam ter que fazer uma pesquisa de campo, meu planejamento só ia finalizar dependendo dos resultados daquela pesquisa. Então, como haveria uma mudança no contrato de idade inicial, assim, comum com os alunos, então eu tive que estabelecer algumas regras, tive que explicitar algumas coisas para eles. Tá? Bem, a gente fez um trabalho inicial, como o professor Ferreira sugere, que é um trabalho de explicar um pouco como fazer a utilização dos instrumentos de coleta de dados. Então, como os alunos iam para campo fazer as pesquisas, então eu tive que tirar alguns momentos da aula para que eles aprendessem a observar, como eles elaborarem o diário de campo, né? Então, como se fosse um pesquisador mesmo. Né? Então, eu tive que dar algumas orientações acerca do uso desses instrumentos de coleta de dados. Bem, depois houve a própria identificação disso, né? Então, essa pesquisa de campo e discussão dos dados coletados, ela se deu em 2 momentos. Primeiramente, eu levei os alunos e a gente não tinha algo específico a observar, a gente apenas observou a linha de produção. Né? Então a gente fez, e depois a gente chegava em sala e fazia uma discussão sobre os aspectos gerais observados. E a partir daí a gente questionava, em que parte da linha de produção vocês observaram que havia uma aplicação de conteúdo,
práticas etnomatemáticas. Eles selecionaram algumas e essas foram as que a gente utilizou para a segunda visita, que foram aspectos mais específicos. Eles elencaram algumas práticas que eles observaram a aplicação de conhecimentos etnomatemáticos e aí a gente voltou de novo a campo para que a gente pudesse observar com mais detalhe apenas aquelas práticas que eles selecionaram. Né? Então aí a gente tem os alunos simulando as práticas, eles em equipe simulando as práticas dos trabalhadores, né? Visto que alguns deles também eram trabalhadores. Bem, essas foram as práticas, então mais detalhes sobre como são esses conhecimentos etnomatemáticos encontrados em dissertação. Seria a contagem da produção de telhas, de tijolos, e o carregamento de tijolos e de telhas nos caminhões. Né? Então, essas foram as práticas elencadas pelos alunos que a gente se deteve. Elas se relacionaram aos seguintes conteúdos: a multiplicação, a introdução à proporcionalidade, introdução à proporcionalidade, e a parte do logaritmo da divisão. Então, foi a esses conteúdos escolares que se relacionaram às práticas etnomatemáticas que a gente observou. Foi justamente com essa relação que a gente se deteve. Nós elaboramos 5 atividades, né? Então, primeiro, a sistematização das etnomatemáticas. Então, seria uma atividade para ajudar eles a discutirem, analisarem e discutirem aquelas práticas que eles observaram, e as outras atividades, né, mais relacionadas a justamente essa junção dos conhecimentos etnomatemáticos e os conhecimentos escolares. As primeiras são os problemas geradores, vou falar um pouco disso, e depois a aplicação dos conceitos estudados. Bem, a gente também se deteve a um aspecto importante. A gente trabalhou temas que iam além, né? A gente trabalhou temas que iam além do conteúdo matemático. Então, a questão da inserção da indústria de cerâmica na minha cidade, ela traz algumas consequências negativas. O próprio trabalho infantil desses alunos, do contraturno, mesmo que sejam para ajudar os familiares, isso é um ponto negativo. Ou também a questão da preservação do meio ambiente. A extração excessiva de argila, quando eles extraem de um local, chega a um ponto que não tem mais, eles deixam lá a cratera e vão para outro. Então, vai devastando a vegetação e outras coisas, além da poluição das chaminés, né? Então, a gente discutiu essa temática durante essa intervenção, a gente discutiu a temática cerâmicas e a preservação do meio ambiente. Né? Como é que a gente fez isso? Basicamente, a partir da leitura e discussão de um texto, né, um texto elaborado por mim, e os alunos também voltaram a campo nesse momento também. O que foi que eles fizeram? Eles aplicaram entrevistas aos donos das cerâmicas e depois, para mostrar os resultados dessa aplicação das entrevistas, eles confeccionaram alguns cartazes e apresentaram em sala. A partir dessas apresentações, culminou-se numa discussão em sala sobre o que foi observado. De modo geral, o que se observava? Perguntavam-se aos donos da cerâmica quais eram os pontos positivos da cerâmica. Eles diziam, a gente traz emprego e renda para a comunidade. Eles perguntavam se havia alguma degradação ao meio ambiente. Eles, sim, havia. E a gente perguntava também quais eram as iniciativas que eles faziam para tentar amenizar essa degradação. Eles diziam que eles não faziam nada. Então, a gente sabe que tem essa degradação do meio ambiente, mas a gente não toma nenhuma iniciativa para amenizar isso. Os próprios donos reconheciam isso. Isso foi interessante porque desencadeou algumas discussões. Então, até que ponto apenas emprego e renda vai ser benefício para a comunidade, se estão lá várias chaminés ao redor da comunidade, ou até dentro da comunidade, próxima à escola, tinha uma cerâmica vizinha à escola. Então, até que ponto afetar a saúde da comunidade era menos importante do que o emprego e renda que era gerado da cerâmica. Então, tivemos alguma coisa nesse sentido. Essas coisas foram discutidas em sala de aula. Bem, o que foi o nosso produto educacional? Eu considero que acredito que seja a contribuição do trabalho maior. Né? Eu não me detive aqui a falar dos resultados, como é que foram as atividades, porque a minha até é o produto educacional. Bem, primeiro a gente está no mestrado profissional. E uma dissertação do mestrado profissional, segundo o poder, ele diz que é uma proposta de ação profissional que possa ter, de modo mais ou menos imediato, impacto no sistema que ela se dirige. Estamos no mestrado profissional, ensino de ciências e matemática, de professores de ensino de ciências e matemática.
As minhas atividades em si, eu não considero que seriam produtos educacionais, porque não haveria uma abertura. Na minha própria cidade, elas não seriam aplicáveis a outras comunidades, porque foi para um contexto específico, que a etnomatemática está muito relacionada ao contexto a quem se aplica aquilo. Então eu pensei em que tipo de produto educacional eu poderia trazer diante dessa problemática. Bem, como eu mostrei no início, a gente tomou como arcabouço teórico, primeiro, a proposta de Ferreira, a etnomatemática enquanto um método de ensino, e a metodologia de resolução de problemas, né, resolução de problemas enquanto a metodologia de ensino, a proposta da Unistif. E a nossa contribuição foi tentar complementar, tentar discutir um pouco mais a proposta do Ferreira, ver onde ela poderia se inserir, onde ela poderia se interrelacionar com a proposta de resolução de problemas. E o que a gente gerou foi essa reelaboração do método que foi proposto inicialmente. Ele propõe o método com algumas etapas, a gente discute um pouco mais o método, insere outras etapas e chegamos a isso. Né? Isso eu considero meu produto educacional. E esse produto, na minha dissertação, o meu capítulo inteiro é uma discussão em cima dessas etapas desenvolvidas. Vejam, a gente partiu de algo teórico, tentamos, a partir dessa inter-relação entre as duas perspectivas, desenvolvemos uma intervenção, e depois eu fiz uma reflexão em relação a essa intervenção que eu fiz, e a gente elaborou a proposta educacional inicial. Chegamos a isso. E o meu produto é justamente isso, traz em cada sessões, são justamente discutir cada etapa dessa. Então aqui a gente entendeu que seria uma forma de abranger um pouco mais para os professores. Não apenas a minha dissertação seria... eles iam ler a minha dissertação e iam saber elaborar. Então, além de ler a minha experiência, eles iam ter recomendações para desenvolver cada etapa da minha experiência. Essas recomendações seriam até tanto que deu certo e que não deu certo. Então, em alguns momentos, algumas coisas que na minha intervenção não deu certo, eu coloco isso dentro das recomendações que eu coloco nesse produto educacional. Bem, seriam minhas considerações finais ou preliminares, né? Do que eu tenho de conhecimento. Bem, então a etnomatemática nascer desses pilares do respeito, da solidariedade, da cooperação, quando ela busca reconhecer e valorizar os conhecimentos etnomatemáticos, ela vem buscando cada vez mais se aproximar do contexto escolar, trazer contribuições dessa sua discussão teórica para o contexto escolar. Mas nós vemos que tem um problema, a etnomatemática em si não é um método de ensino. Então, acaba que é um problema como inserir a etnomatemática. A gente fala que tem algumas ideias interessantes, mas como inserir? Seria justamente em cima disso que a gente tentou desenvolver o trabalho. E o que nós chegamos foi justamente a tentar fazer uma relação de cooperação entre tanto a etnomatemática quanto a resolução de problemas, onde a etnomatemática ela forneceu uma infinidade de situações que puderam servir como fontes de problemas, justamente para a resolução de problemas, e a resolução de problemas ela se construiu como um método de ensino. Como a etnomatemática em si não é um método, então o que eu fiz? A gente pegou o método, que era a resolução de problema, e enxertou, vamos dizer assim, as ideias da etnomatemática. Por isso que eu falo que é uma relação de própria cooperação. Né? A biologia seria a relação de dois entes, onde eles dois sozinhos sobreviveriam, mas juntos eles também podem se contribuir mais. Por isso que eu chamo de própria cooperação. Bem, o que a gente tentou também foi, ao colocar os alunos como os investigadores do contexto deles, a gente tentou tornar que eles, tentou trazer uma contribuição para que eles pudessem se tornar sujeitos críticos de sua própria realidade. Ao discutir os conhecimentos etnomatemáticos, ao descobrir a problemática de inserção das ferramentas na sua comunidade, essa foi a nossa tentativa. Bem, a gente também esperava que, se eles percebessem que eles próprios desenvolvem conhecimentos que a gente associa à matemática no contexto escolar deles, que aquilo pudesse, de alguma forma, tanto valorizar esses conhecimentos, como que eles pudessem se mostrar mais motivados a estudar matemática acadêmica. Né? Então, eles dizem, eu não sei fazer isso, mas quando a gente esperava que, como eles descobriam que eles estavam desenvolvendo conhecimentos de matemática, e alguns procedimentos até complexos para o que eles faziam na escola, então a gente esperava que eles pudessem ver a matemática de uma forma
menos distante da realidade do que se ela estava imersa. Então, essa foi a nossa expectativa. Então, com as referências, eu queria só no final colocar essa frase da Bíblia, 1 Coríntios 13:2. Ele que tivesse toda a profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ele que tivesse toda a fé de maneira que cortasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Não adianta nada de ciência se a gente não tivesse amigo,